Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e enfim iremos falar sobre o melhor jogo de todos os tempos nesse New Game Plus. Opa, oi pra quem prefere o clássico, eu sou o Eric Fagundes e Marcolino, eu discordo firme de você, mas como hoje não é dia de versos, eu summonei um convidado aqui que também acha esse jogo muito bom, o querido Edmilson do canal Beat Nostalgia. E aí Beat, você vai salvar o planeta conosco hoje? Vamos destruir essa corporação aí, vamos salvar o planeta. Boa, bom demais, seja muito bem-vindo então, Beat. Conhecendo o seu trabalho na internet, eu sei que você manja muito bem de jogos e também de trilha sonora. Então eu já vou pedir pra você dizer se a nossa intro é melhor do que aquela intro do Sephiroth. DJ, solta a orquestra pro episódio começar. E aí, vai logar hoje? Boa, a intro, assim como a capa e o título do episódio já dá o spoiler do que falaremos hoje, né, Marquito? Voltamos para um New Game Plus. Recentemente falamos sobre Hades, um episódio muito bacana, e somente eu e o Marquito amamos e somente amamos o Hades do início ao fim do episódio, né? É um episódio muito legal pra quem quiser conhecer o jogo, ter interesse. Tivemos alguns ouvintes que não conheciam o jogo, não tinham jogado ainda e por causa dessa nossa gravação foram atrás e começaram a se aventurar nesse modo. Será que teremos pessoas a fim de jogar Final Fantasy VII depois de hoje, Marquito? Vivemos em um 880, né? Que afinal de contas o Hades é um jogo recente, um jogo indie, e vamos agora falar de Final Fantasy VII, um jogo mais antigo, digamos que é um AAA das antiguidades, se é que existia esse termo, né, antigamente, mas cá estamos nós falando de Final Fantasy VII com um convidado, veja só você. E aí, Beat, conhece bem Final Fantasy VII? Já tem uma história com o jogo? O Final Fantasy VII acho que foi um dos jogos do PlayStation 1 que eu mais joguei. Pau a pau ali com Castlevania, Symphony of the Night. Passava muita raiva quando dava erro no CD ali, tinha que comprar outro. Não, mas como é? CD original dava erro, Beat? Eu não entendo, não tô entendendo. É verdade, né? É original, então não tem como, é verdade. Não, já vou fazer o disclaimer que eu sempre faço, né, Marquito? Esse podcast apoia... Tô brincando. O Beat, eu conheci ele no Twitter, a gente trocou uma ideia, eu falei, pô, você podia participar de um episódio com a gente, e ele mandou uma listinha de temas que ele acha interessante falar, e aí ele falou, pô, Final Fantasy VII. Na hora eu lembrei que o meu querido amigo Marcolino é um grande fã de Final Fantasy VII, falei, vamos nesse que o Marquito vai gostar. Apesar dele ter uma relação de amor e ódio com o remake, né, Marquito? O 7 é um Final Fantasy que marcou a sua fase de PlayStation 1? Eu tava até pensando, enquanto eu estudava sobre esse episódio, Eric, do porquê que eu não coloquei o Final Fantasy VII como o melhor jogo de todos os tempos, na minha opinião, no nosso episódio de melhores jogos. Mas sim, Eric, sem sombra de dúvidas, o Final Fantasy VII original fez parte da minha infância. Se eu joguei muito Winning Eleven na minha adolescência, na fase adulta, com certeza o Final Fantasy VII foi o jogo que eu mais joguei na minha fase criança, assim. Foi onde eu aprendi a amar os jogos de RPG. Cara, você sabe que eu não... Já vou fazer o disclaimer logo no início, né? Não somos aquele podcast que os caras fingem que jogaram e falam, não, joguei sem. Eu não joguei, nunca joguei Final Fantasy VII, então eu tô aqui mais como participante desse podcast, que ele é meu também, né? Mas estudei, obviamente, sei algumas coisas, mas eu não tenho a experiência de ter jogado o Final Fantasy VII. E, cara, eu queria dizer que eu também não tenho a experiência de lembrar de amigos meus indicando, pô, joga esse Final Fantasy. Eu não me lembro. O que mais eu via era Tony Hawk, era Winning Eleven. Aí o Marco até perguntou, pô, ele é o AAA da época? Os Final Fantasies, nessa época de Play 1, eles eram do tamanho que eles são hoje já? Ou o 7 foi o que deu a virada de chave? O 7 ele foi um dos que teve mais dinheiro envolvido ali, né, na época. E também ele teve bastante novidades gráficas, né? Ele foi o primeiro Final Fantasy do PlayStation 1. E foi colocado muito dinheiro nele, mas teve muito retorno também. Então, eu acho que dá pra classificar ele como AAA, sim. Pra mim, eu não conhecia, tá, a série Final Fantasy. É até engraçado que a série começou lá em meados de 1987 e até então 1997, que foi quando foi lançado o Final Fantasy VII, eu realmente não tinha conhecimento nenhum sobre essa série de jogos. Aí, Eric, diferente de você, quem indicou pra mim sim foi um amigo na época da escola. Falou, Marco, você precisa jogar esse jogo aqui e tal, é interessante, é legal, vai lá na banquinha e compra. Beleza,
o Marco tava acostumado a comprar um CD a R$5, aí chegou na banquinha 3 CDs a R$15, minha mãe quase foi à loucura. A ideia inicial era pra ser lançado pra Super Nintendo ainda, né? E aí passaram ele pra PlayStation e foi um dos primeiros jogos a serem 3 CDs. Eu imagino na época que todos os joguinhos eram um CD, chega um jogo de 3 CDs, os vendedores da 25 foram a loucura, né? Tipo, oportunidade única de ganhar muita grana. Vender um jogo em 3 pelo valor de 3 valeria muito a pena, né? Exatamente, Eric. Comprei e comecei a jogar. Aí foi paixão à primeira vista, Eric. Mesmo sem entender nada da história, porque afinal de contas a primeira versão que eu comprei, óbvio, tinha que ser em japonês. Então. JRPG é raiz, né? Não tem como jogar. Não vou dizer que não tem, porque tem, mas você sente muita falta ali da história, né? Porque ela faz muita diferença. Faz. E mesmo depois de ter adquirido a versão em inglês, eu não conhecia o inglês como conheço hoje, né? Então eu também só boiava um pouco, só passava o olho muitas vezes. Entendi uma magia ou outra ali, mas realmente saber a história, eu vim a saber bem depois. Uma coisa é você jogar, a gente jogar na época o In-Eleven com os menus em japonês, né? Sim. Depois que você aprendeu onde é que é a Copa do Mundo, onde é o Exhibition Match, vai embora os kanji lá, você não tá nem sabendo. Você sabe que aquele dali, agora um RPG. Que o intuito do RPG, eu acho que... Aí eu vou querer a opinião de vocês. O RPG, ele é mais a gameplay ou mais a história, esses Final Fantasies? Eu acho que é legal as gameplay... É legal a gameplay, ela é feita assim para divertir a gente, mas a intenção na minha cabeça desses Final Fantasy mais antigos, a 6, 7, 8, 9, era passar a história legal enquanto a gente joga, e não o inverso, né? Uma gameplay bacana com uma história de pano de fundo. O foco era ter uma história muito boa. E se tava em japonês, você tava perdendo, sei lá, digamos que 70% da imersão do jogo, né? A sua pergunta é interessante, porque até, pelo menos, a era do Final Fantasy VII, sim, os RPGs eram focados em história, mas eram só histórias realmente de derrotar vilões, impérios malignos, etc. Já o Final Fantasy VII começou com uma história mais voltada para o psicológico, então focado nos personagens, focado na narrativa, na evolução desses personagens. Começou tudo naquela época, foi o grande boom realmente dos JRPGs. Ele tinha uma coisa do desenvolvimento do personagem, né? Tanto que o Cloud, ele é um personagem muito complexo, né? Ele tem toda essa questão de identidade dele, ele perde a memória, daí ele vai lembrando aos poucos, então ele vai se desenvolvendo ao pouco e a gente se sente na pele dele, porque a gente também não sabe nada, ele vai aprendendo com ele, né? A gente, na verdade, é Cloud, o marketing japonês, então, era o Cloud 2.0, né, Marquito? Sem saber o japonês, foi um dos jogos mais vendidos de Play 1, né, Marquito? Exatamente, pelo menos até hoje se contabiliza mais de 14 milhões de cópias vendidas. Representa mais ou menos 10% do que foi vendido de toda a saga Final Fantasy. Se existem mais de 20 jogos com o nome Final Fantasy hoje, por mais que no total sejam 16, né, com o último lançamento, mas tenha subjogos, etc., 10% desses jogos, então, são só de vendas do Final Fantasy VII. É muita coisa. No Japão, ele vendeu 2 milhões só nas 2 primeiras semanas. Então, é por isso que vem a minha dúvida que eu falei um pouco antes, né? Final Fantasy já era desse tamanho todo, ou o 7 chamou toda essa atenção pra vender 2 milhões em 2 semanas? Caralho, absurdo, né? O pessoal falava muito do 6, né? Eu não sei se o 6 ficou famoso depois do 7, ou se já era, mas eu já conhecia o Final Fantasy antes, porque eu comecei nos RPGs ali no Phantasy Star do Master System, né? Sim, lá atrás. Então, que foi o primeiro RPG em português que teve pela Tectoy. Aí fui procurando, a gente procura mesmo, né? Vai procurando ali os RPGs, tudo que é parecido com RPG, e acabou chegando esse aí. Eu já conhecia alguns antes, mas o 7 eu acho que ele estourou a bolha, né? Ele realmente colocou o Final Fantasy pra quem não conhecia RPG. Eu acredito que o Final Fantasy VI fez a cama e o Final Fantasy VII veio para realmente dar aquele estouro. Primeiro, né, por causa da história, tudo mais que é muito bem feito, e também foi o primeiro jogo da série Final Fantasy a ser em 3D, com cutscenes no meio do jogo. As cutscenes, mesmo sendo com cloud poligonal, pô, elas chamam a atenção, né, Marquitos? São legais de ver, né? São bonitas. Aqueles cenários pré-renderizados com personagens se movendo por cima desse cenário, que nem é feito no Resident Evil, por exemplo. Então ele teve uma série de inovações que ajudou também a dar esse boom de vendas. Eu acho que o grande ponto talvez seja isso, né? A gente tava acostumado... na verdade, pessoal, a gente não, porque eu não estou envolvido nisso, né? Não faço parte disso. O pessoal estava acostumado com Final Fantasies de Super Nintendo e não... A gente vai pro PlayStation, que são, sei lá, de quantos milhões de polígonos, e aí dá esse boom gráfico, né? O que eu acho que fez ele envelhecer bem foi o fato de que eles não... Quando o personagem tá se movendo ali, que o jogador tá controlando ele não tem aquele visual humanizado, né? Ele não tenta ser realista, ele tenta ser um mangá meio que chibi, assim. Ele tem um estilo
estilozinho ali que fez ele envelhecer até melhor do que se eles tivessem tentado fazer uma coisa mais realista. É porque ele não parece uma tecnologia antiga, ele parece que é um fruto do tempo dele, só isso, né? Que ele funcionaria da mesma forma se fizesse o mesmo estilo hoje, digamos assim, né? Então acho que isso tudo colaborou pro Final Fantasy VII ser o divisor de água dos Final Fantasy, eu entendo assim, né? Tá bom, termos técnicos apresentados, que é algo que a gente finge que entende alguma coisa, né, Beat? Vamos falar agora da parte que chama bastante atenção do Final Fantasy. Qual que é a história de Final Fantasy VII, meus amigos? Me apresentem pra mim como se fosse um garoto de 5 anos que nunca jogou videogame. Final Fantasy, ele é um jogo que ele fala basicamente de ambientalismo, né? Então ele você tem ali uma comunidade, né, uma sociedade vivendo, sendo escrava praticamente de uma corporação, então mais um tema complexo aí. Aí tem também corrupção, tem poder corporativo ali se corrompendo e explorando o planeta. A gente faz parte de um grupo terrorista, né? Os personagens principais fazem parte de um grupo terrorista que querem acabar com essa corporação para poder salvar o planeta. Então você já começa numa missão para explodir um reator ali. Então, você já embarca numa ação terrorista ali. O primeiro contato que você tem é esse. É até interessante, né? Que o jogo já te joga sem muita história, sem muita apresentação, sem nada. Aparece o seu personagem dando uma pirueta em cima de um trem. Fala, vai, só vai. Verdade. Não tem tutorial, não tem nada disso. Aparece lá uma batalha aleatória já logo de começo, com opção de atacar, soltar magia e soltar item, e você só vai no instinto. Aí sim vem a história no decorrer, então, dessa apresentação, desse início, né? Como muito bem o Beat falou, a ideia realmente inicial é destruir essa corporação, de pouquinho em pouquinho. Então eles começam tentando destruir um reator, dá tudo certo, eles vão para um segundo reator, e aí a história vai crescendo de acordo com a visão dessa equipe, né? Então começa com o Cloud, que também é um dos personagens mais icônicos da história do videogame, junto com o vilão, que a gente vai falar mais pra frente, mas que todo mundo já sabe que é o Sephiroth. Então é aquele personagem que todo mundo quer ser, né? Personagem fodão, personagem que tá nem aí pra tudo, eu sou o cara, não me importo com o planeta, eu só me importo com dinheiro, é quase um anti-herói, né? Não, no começo ele tem bem essa pegada anti-herói nele, né? Ele tá nessa vibe de não ligo pra nada, não quero saber de nada, quero meu dinheiro e vocês que se lasquem, né? Ele tá um mercenário com os terroristas, né? Isso, ele tá querendo o dinheiro deles, ele não se importa com a causa, ele não se importa com quem ele vai destruir, nem com a causa de quem tá contratando ele só quer saber do dinheiro dele. É até interessante falar, né, desse reator que eles vão destruir, que é um reator que consome a energia do planeta, que é uma energia vital, assim, essencial, que é chamado de Mako. Aí o que é o Mako? É meio que o Rei Leão fala, né? O ciclo da vida, o ciclo sem fim. O ciclo sem... Aliás, eu nunca soube se é ciclo da vida ou ciclo sem fim. Pra mim, sempre na infância era ciclo da vida. E hoje em dia é ciclo sem fim, mas fica aí a Tudo observação. bem, né? O que é? Quando a pessoa morre, teoricamente, ou qualquer outro ser vivo, uma árvore, o que seja, morre, a energia dela volta pra Terra. E a Terra, então, quando nasce alguém, devolve essa energia e vai um ciclo sem fim. E Justo. o que acontece? Essa energia, como se fosse um petróleo, se fosse colocar no mundo de hoje em dia, essa grande empresa chamada Shinra quer utilizar para o seu bem próprio. E ela acha que tá tudo bem, ela não tá fazendo nenhum mal pro planeta, entre aspas, né? Tanto que o grande objetivo dela é buscar a Terra Prometida, que é onde essa energia existe em abundância. Infinita. Exatamente. E aí tá então essa equipe da Avalanche,
que é liderada pelo Barret, um outro personagem também, é bem quebrado, que aí você começa então a entender um pouco mais sobre a empresa em si e também essa equipe que vai então tentar acabar com esse monopólio, assim, digamos. Cara, momento hipocrisia da minha parte aqui, né? Eu sou o cara que sou conservador de Final Fantasy, que eu falo que Final Fantasy, quando começou a ter carro, ficou ruim. Eu não consigo ver o Final Fantasy com carro, os caras parando no posto pra abastecer. Porém, entre tudo, todavia, eu assistindo o vídeo do Final Fantasy VII, o que me chamou a atenção e o que eu achei interessante é a ambientação do jogo. Ser uma cidade... Porque até o Final Fantasy VI era uma... Digamos que era um tema meio medieval, vai? Tipo, Idade Média, castelos. Sim. E aí o 7 tem essa cidade meio steampunk, assim, e tem trem passando e uma cutscene inicial tem um zoom out na cidade, né? E dá pra ver que ela é toda tecnológica, mas eu gostei disso, do jeito que foi feito. Talvez o meu problema com Final Fantasy seja... Não sei, eu não tenho problema mais com Final Fantasy ter carros, tá, gente? Acabei de ter essa epifania aqui. O Final Fantasy VII já começa com carro, né? Quase atropelando a personagem principal ali. E o Cloud pulando do trem. O Barret é um cara que não tem um braço, no braço dele tem uma machine gun. Aí você fala, puta... Mas eu acho que... Me pareceu... natural isso. Beleza. Aí, por exemplo, uma das primeiras batalhas, o Cloud enfrenta 2 guardas. E até no vídeo que eu vi é engraçado. O cara fala, e aí nessa batalha a metralhadora dá menos dano que o cacetete do guardinha, né? A metralhadora dá 4 de dano e o cacetete dá 7. Mas aí a ambientação, ela pra mim, ela orna, faz sentido. Diferente de você... tá enfrentando um dragão, pra fugir dele, senta num chevette e sai correndo. Tipo, não faz sentido pra mim. Já no Final Fantasy VII, eu concordei com a ambientação, tá? Essa eu aprovo. Eu também sou contra essa coisa de RPG ter carro. Eu sou amante do medieval, fantasia medieval, só que também, pra mim, isso foi uma coisa muito natural. Até porque tinha espada, tinha magia ali, então pra mim foi uma licença poética, deixar ter o futurismo ali. É até interessante que o Eric falou da ambientação, né, da cidade de Midgar, que é a cidade então principal, que é a base da empresa a Shinra. É interessante falar de como é feito a estrutura dessa cidade, né, porque a gente vê os pobres morando embaixo, né, nas favelas, e no andar de cima, assim, digamos, nas plataformas acima dessa cidade, onde teoricamente é mais bonito, é mais próspero, ficam os ricos morando. E aí tem então essa divisão, né, de classe, dos pobres embaixo, dos ricos em cima. Momento bom, xibom, bombom, né? E o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. Exatamente, bom, xibom, bombom aqui. A meritocracia, Eric, funciona bem aí também? E vagabundo vai dizer que não pode ter política em videogame, né? Em 1997 já tinha em Final Fantasy, mas ninguém lembra. Beleza, a gente não vai entrar nos detalhes, mas inicialmente a gente vê o vilão da história como se fosse a Shinra, né? A Shinra, essa empresa malvadona e tal. Só que, na verdade, isso é só uma ponta do primeiro CD do jogo. Na verdade, então, vão se decorrendo fatos durante o jogo que, na verdade, a gente percebe que o vilão não é a Shinra. A Shinra faz parte de uma história complexa no qual ela é, sim, parte do mal, vai, assim, digamos. Ela é vilanesca. Mas, beleza, ela vai acabar com o mundo um dia. Agora, quem vai acabar com o mundo amanhã, assim, digamos, é o personagem que vai ser apresentado logo na sequência, que é o Sephiroth. Que ele quer sim, então, acabar tudo de uma vez, destruir o mundo. Aí então, depois a Shinra é meio que esquecida no jogo, e aí começa toda a perseguição pelo Sephiroth para evitar que essa destruição em massa aconteça. Então foi isso que eu vi, que aí na história a Shinra fica em paralelo e acaba ficando sempre essa caça ao Sephiroth em paralelo com os bugs mentais do personagem principal, que é o Cloud, né? E o interessante dessa mudança, então, de Shinra para Sephiroth, é que a parte de Midgar, que é a parte da Shinra, então, digamos, é uma parte bem frenética, bem complexa, tanto que foi o que foi utilizado para fazer o Final Fantasy Remake. É somente a parte de Midgar. Aí depois, quando acaba, entre aspas, essa parte da Shinra, começa o mundo aberto de verdade de Final Fantasy VII. Que aí sim começa a ficar um jogo mais filler, assim, digamos. Que é um jogo que você precisa fazer muitas coisinhas para acontecer um pouquinho da história. Vão se apresentando novos personagens para acontecer mais um pouquinho da história. Então o jogo, entre aspas, fica mais parado a partir desse momento que a Shinra acaba,
pra começar a perseguição pelo Sephiroth. Eu acho que essa que é a parte que deixa o jogo um pouquinho datado, né? Que é aquela parte em que você fica perdido, que normalmente se fosse um jogo desenvolvido hoje, ele teria uma missão pra você cumprir, né? Então a tua missão agora é ir até tal lugar e você teria isso marcado no mapa. E ali você fica, quando você tá jogando pela primeira vez, se você não tem um guia, você fica vagando pelo mapa até aleatoriamente encontrar o que você precisa ali, se você não leu exatamente a história, né? Que às vezes se você estiver jogando em japonês, você não Se tem você noção, jogou em japonês. O Marco não sabia nem o nome dos personagens, né, Marquinhos? Meu amigo, pra mim, uma das personagens principais ainda se chama Aerith, devido à tradução mal feita, né? Assim, digamos. Na Eu verdade, não é consigo chamar ela Aerith, de né? Aerith. Também não consigo. Pra mim, é Aerith e ponto final. Vamos lá, a gente falou do Cloud, que é o ex-soldado da Shinra, que é o B10, personagem principal. O Barret, ele é o líder da Avalanche, que eu falei que ele é o cara que ele tem uma machine gun no lugar do braço, né? E aí temos então a Aerith, vamos chamar ela pra gente aqui, ela é Aerith. Quem que é a Aerith? É a namoradinha do Cloud? No, God! No, God, please, no! No! Agora, nesse momento, o fã de Final Fantasy VII se recontorce e me xinga. A Aerith é a namoradinha do Cloud, gente? Resumiu muito mal. A Aerith, ela é uma das sobreviventes de uma raça, né? É uma raça dos Ancients, que são chamados, né? Ela que ainda tem a White Matéria, que tem todo esse poder que vem do planeta, né? Ela tem uma conexão muito forte com o planeta em si. Ela, por ser a última sobrevivente dos Cetrias, né? Então ela tem toda essa conexão única com o planeta. Por isso que ela é tão especial assim. E ela, por ser especial dessa forma e ter essa sintonia com o planeta, ela é sempre perseguida pela Shinra, né? Desde a infância. Então, por isso que ela se torna uma personagem muito importante, então, desde o começo do jogo. Tanto que ela é a primeira personagem que aparece de verdade, né? Naquela trilha da CGI. Aí depois sim aparece o Cloud. Exatamente, a famosa Flower Girl. É a florista, né? É a donzela em perigo, é isso? É a donzela em perigo. O Cloud tem essa vontade de salvar as donzelas. Começou com a Tifa. A Tifa é a amante deles, né? Desse triângulo amoroso, é isso? Meu Deus do céu. Alguém tira o Eric do episódio, por favor. Quem é a Tifa em Final Fantasy VII, meus amigos? É a amiga de infância, se eu vi nos vídeos, é amiga de infância. Já. É amiga de infância de Cloud, é o crush de muita gente da época, mas ela tem um papel importante no Final Fantasy VII ou ela só é mais uma personagem mal desenvolvida? Ela atua muito como suporte emocional pro Cloud, né? Durante muito tempo ali, quando o Cloud, ou mesmo o Barret, quando eles estão ali passando o pior ali, é ela que vai lá e dá um suporte pra eles, assim. Então, além dela ter grande força física, né? Ela dá porrada de mãos nuas praticamente, enquanto os outros usam as espadas, e ela, além de ter essa força física, ela tem uma força emocional muito grande, que ela ajuda o Cloud a enfrentar os fantasmas dele, né? O papel da Tifa é exatamente ser essa amiga, né, do Cloud de infância, e também querer ajudar o planeta, mas como todos os outros personagens, ela também é quebrada, né? Então ela também tem um segredo que ela tem medo de revelar do próprio Cloud, que vai se tornando algo que vai ficando angustiante de acordo com o jogo vai acontecendo, porque você sabe que ela tem alguma coisa a dizer, mas ela não diz. Aí você não consegue entender qual que é a história dela, qual que é a história do Cloud, e isso vai desenrolando no decorrer do jogo. Eu queria dizer que agora que eu entendi, que lá no começo o Marco falou que o Barret é quebrado, eu tava achando que eu era quebrado, tipo, personagem roubado, assim, tipo, muito forte. Não. Mas é quebrado mentalmente, a Tifa também, né? Então, todos os personagens do Final Fantasy VII, todos, até os vilões, eles têm são quebrados, né? Em relação a algo no passado que incomoda eles, algo que não é explicado diretamente no jogo. Então você leva a crer que o vilãozão é fodão, que o personagem principal é incrível. Aí no decorrer do jogo, você vai entendendo esses personagens e você vai entendendo a motivação real deles. Ninguém ali quer realmente salvar o planeta. Eles querem salvar a si mesmos, buscar vinganças, buscar respostas. Salvar o planeta é uma consequência, uma desculpa que eles dão para os atos deles. É esse que é o charme de cada um desses personagens. Eu vi que o Barret tá em busca de vingança contra a Shinra, né? No final das contas, não existe almoço grátis, né? Isso é o que se tira de Final Fantasy VII, é isso, gente? Exatamente. E uma coisa interessante sobre o Barret, que você percebe ali logo quando ele aparece, né? Você percebe que fisicamente ele é o mais forte, né?
ele não tem medo de nada, ele não tem defeitos, ele não tem, né, fraquezas, só que aí você chega numa parte ali que mostra que ele tem uma filha, que é a Marlene, né? E daí toda aquele força que ele tem, você percebe que tem uma rachadura bem grande ali, porque o ponto fraco dele é a filha, então ele tem muito medo que aconteça alguma coisa com a filha dele no meio dessa guerra toda que ele tá envolvido. E os caras põem a Marlene pra atender no bar, né? Trabalho infantil e insalubre para uma criança, né? Agora estou levantando a bola para render o episódio, né? Podemos dizer que esses 4 são os principais, ou tem mais algum principal da party dos jogáveis? Porque, como todo Final Fantasy, tem os protagonistas, mas existem outros personagens que a gente pode adicionar na nossa party, mas eu sempre acho que nem todos têm a mesma importância ou o mesmo desenvolvimento. Os caras só fazem parte da história, mas tem uns... Igual, por exemplo, no Final Fantasy, que eu mais conheço, que é o Final Fantasy IX. É Zidane, Vivi e a princesa. Mas os outros personagens têm o seu desenvolvimento, porém eles estão ali mais pra gente ter opções diferentes na party de poderes. No 7 são esses 4 esses protagonistas, ou eu tô falando um caminhão de groselha? Eu acredito que você tá sendo muito xingado nesse exato momento por alguns ouvintes, tá? Por mais que eu tenha te entendido, tá? E é até injusto dizer que esses aí são os principais, porque querendo ou não, esses aí são aqueles que se relacionam entre si, vai. A Tifa é amiga do Cloud, o Barret é um amigo da Tifa. É injusto tirar a importância dos outros, já que eles não fazem parte dessa turminha, dessa patota, assim, digamos. Mas sim, a gente tem outros personagens importantes, não tão importantes, aí vou concordar contigo, vou pegar um pouquinho desse xingamento pra mim. Então, qual desses outros personagens tem alguma capa de revista que eles aparecem? O Cid, por exemplo. O Cid é um personagem clássico de todos os Final Fantasy VII, ele não é o mesmo personagem sempre, é só o mesmo nome. Regente Cid, né? Também, é um piloto que tinha o sonho, por exemplo, de ir pra Lua, ir para o espaço, e teve esse sonho interrompido e ele virou então um cara amargurado, um cara que tá sempre de mal com a vida por conta desse sonho interrompido. Aí tem, eu acho que o próximo que aparece na história é o Red 13, né? Red 13 não, Red 13. Durante muito tempo pra mim ele foi Red Kill, porque um amigo meu colocou no save o nome do personagem como Red Kill, e pra mim aquele era o nome do boneco. É Red Kill e pronto. Isso que era legal do jogo, né? Você podia dar o nome que você quiser pros personagens principais. Então, se o Cloud era Eric e ponto, acabou, pronto, acabou, né? É isso. E o Red 13 a gente conta ele depois dos 4 iniciais, não falei principais, hein? Depois dos 4 iniciais, o Red 13 é o próximo que aparece na história. Ou Nanak pros mais íntimos. Depois do Nanak, quem temos de personagem? Aqui o Marquito colocou no nosso roteirinho Yuffie, que é uma ninja ladra, é isso? Então, essa é uma personagem que você pode realmente nem pegar ela se você não saber que ela existe. Se você não souber que ela existe e passar por ela ali naquela região, você não segue a história e ela nunca aparece no jogo. Essa eu posso dizer que não é principal, então, né? Essa você pode dizer. Essa a gente deixa. Ela, pelo que eu entendi, aparentemente ela inicia a trajetória dela com a gente sendo uma inimiga e depois ela vira uma aliada, né? Exatamente. Da mesma forma que o próximo personagem, que esse sim, que você pode falar que é um lixo de personagem, que é um horrível, nem precisava existir no jogo. A cara do Beat agora, vocês não estão vendo, vocês estão ouvindo, mas ele fez uma cara de nojo. Eu já imaginei que deve ser um lixo esse personagem. É o Keith Sit, nem sei dizer o nome desse corno. É um gato robô que lê a sorte dos personagens, e ele entra do nada na party e todo mundo aceita. Ah, beleza, não te conheço, você parece bonitinho, entra pra party. Na verdade, ele é um espião da Shinra. Aí, no decorrer do jogo, ele se redime também, como todos os outros personagens, acaba se tornando um aliado, mas, putz, é um personagem que realmente quebra a história do jogo, sabe? O jogo tá indo tão bonitinho na história, de repente entra um personagem do nada, sem história nenhuma. Ele é muito distoante dos outros, né? É muito distoante, exatamente. Tudo bem que tem o Red 13 ali, que ele não é humano, né? Ele não é nem antropomórfico, ele é um animal mesmo, né? Ele Sim. tem características animais. E daí entra esse outro ali que ele é antropomórfico, mas ele tem um robô que ajuda ele ali. Ele é muito distoante dos outros. Fizemos o tier list de personagens e esse aí já tá no tier F facilmente, né? Por último, Eric, dos personagens jogáveis do jogo, tem mais um personagem imperdível, né? Mais um personagem que você talvez nem saiba que ele exista, que é o Vincent, que é meio que um vampiro, assim, digamos, que na verdade ele fazia parte dos Turks. São os capangas, né? Os capangas, exatamente. Da própria Shinra. Passou por diversos experimentos antes mesmo do jogo acontecer. Então você pegar ele também, você também tem alguns diálogos específicos. Tá, meu veredito final, Marquito. Continuo achando que tem 4 personagens principais e outros 4 que podem entrar na party pra ajudar e ter mais uma gordura na história.
Foi o que eu falei, né? Quem fala desses outros personagens aí quando cita por cima Final Fantasy VII? Pouco. Os personagens principais são a Aeris, Tifa, Cloud e Barret. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite, tipo assim, não tem erro isso aqui, né? Foda! Sabe um ponto que a gente pode usar para definir se esses personagens são realmente importantes ou não? Quem você usa realmente nas batalhas. Então, por exemplo, o Cloud você é obrigado a usar em toda a batalha. Então você é meio que obrigado a gostar dele. O Barret, por exemplo, é um cara que atacava de longe. E aí a gente pode até falar das mecânicas de batalha do jogo. Esse que a gente pode entrar agora nas mecânicas, né? Sim. É um RPG de somente turno, cru. Cada hora você dá um ataque. Ou é um RPG de turno, mas você só dá os comandos pro Cloud. Porque você falou do Barret que ele te ajuda, mas é você que dá o comando, né? Sim. Você perguntou se é um jogo de turno? Sim, porém não. Ele é um turno temporizado, né? Ele usa o tempo do... Você tem uma velocidade do personagem e daí ele vai enchendo a barrinha dele. Quando chega a barrinha a ser concluída, você pode fazer o teu ataque. Exatamente, a famosa barra ATB, Active Time Battle, que é exatamente isso que o Beat falou, né? É uma barra que vai enchendo sem parar. Quando enche completamente, é a sua vez de atacar. Se você ficar enrolando muito para selecionar um ataque, o inimigo vai batendo, que a barrinha dele vai enchendo, ele vai usando a ação dele e ele vai atacando. Eu tenho na minha cabeça que jogo de turno é isso aí. Sempre joguei os jogos de... Não sei se foi coincidência, mas os RPGs que eu joguei de turno eram desse jeito. Tinha uma barrinha, a barra encheu, você ataca. Enquanto ela não encher, você tem que esperar. Porque tem outro turno que eu ataco, ele ataca. Ataca, ele ataca. Mas do Final Fantasy VII é o turno que eu conheço. Algo que me causa espanto é o fato de ser 3 pessoas só na party. Eu estou acostumado a ver 4 pessoas na party. 3 é difícil fazer a combinação, né? Não tem uma matemática certa, na verdade, tá? Tanto que o 8 são 3 pessoas, o 9 são 4, aí o 12 são 3 pessoas de novo, se eu não me engano. Eu acho mais que eles usam o número 3 para tornar o jogo mais desafiador. Acho que eles utilizam também a forma como o jogo é desenvolvido, né? Porque, por exemplo, se você coloca 3 personagens, a dificuldade dos inimigos que você vai encontrar vai ser uma. Sim. Num jogo em que você coloca 4 personagens disponíveis, então depende do game design que foi pensado ali, né? São 4 ataques ou 3 ataques e um heal. Eu prefiro com 4 personagens mais pela questão de sortear a party, que é mais fácil. Putz, escolher entre 3, quem que você tiraria pra colocar? Você jogava com qual formação, o Beat? Eu gostava muito do Cloud, a Aeris. O problema de você upar muito a Aeris é que é meio que uma perda de tempo ali, porque uma hora você vai chegar um momento que ela vai deixar de fazer parte da tua party e você vai ter que upar outro no lugar dela. Puta, é verdade, né? Caramba, que doido. Ah, mas quando que vocês jogaram lá atrás, vocês não sabiam que isso ia acontecer, né? Então. Imagina o desespero dos mini players jogando. Pô, a minha Aeris aqui tá level 77. Puta de uma healer. Então, só um momentinho que a Aeris vai dar uma voltinha comigo aqui. Evolua outro boneco aí no lugar dela. Foda, hein? É o motivo de muita gente ficar triste, não só por perder essa personagem, como também perder todo o avanço que você fez com ela, né? O Beat comentou muito bem do Limit Break. Pra você liberar todos os Limit Breaks do personagem, era uma série de ações. Você tinha que mandar usar esse Limit Break várias vezes pra liberar um outro Limit Break, usar diversas vezes o outro pra pegar um outro, e assim por diante. Imagine você perder tempo liberando todos os Limit Breaks desses personagens pra não usar mais ele. Dá uma certa insatisfação, vai assim, digamos. Era chatinho. Quem joga hoje em dia sabendo nem caga pra Aeris, né? Tem outra healer nesse grupinho? Acaba que qualquer um pode ser healer, né? Qualquer um pode soltar magia, qualquer um pode ser healer, qualquer um pode soltar summon. Não tem aquele esquema de jobs, né? A diferença mesmo é o Limit Break, né? Porque o Limit Break é a única coisa que é exclusiva do personagem, são os Limit Breaks. O resto você pode configurar de acordo com as matérias que você coloca ou tira.
E aí, cada personagem tem um limit break diferente. Que eu perguntei, né, se só a Aeris seria a healer. Mas o limit break é o que é o específico. O dela, então, pelo que já deduzo, seja um limit break ferrado de heal, ou não? Ela é focada em recuperar, então, a vida dos personagens. Um dos limit breaks delas é capaz de dar invencibilidade pra party. Então, ela é responsável, sim, Eric, de ser essa mais white mage, assim, digamos. O Beat comentou que a Tifa batia com as mãos. Ela, então, era praticamente um monk, né? Só que ela, um monk, podia ser um black mage, por exemplo, já que ela vai soltar magias também. E até um ponto que a gente pode comentar sobre o jogo são das próprias magias. São divididas em 5 tipos diferentes as magias. As do tipo verde são aqueles feitiços clássicos, né? Então, soltar fogo, soltar gelo, soltar raio. São magias mais ofensivas. As magias do tipo amarelo são as habilidades. Então, steal, roubar, ou então bater 2 vezes. E tinha uma dessas matérias amarela que era interessante, que ela faz às vezes daquele personagem do 9 que ele come os bonecos, os inimigos, que é enemy skill, né? Conforme você vai levando o golpe daquele inimigo, você aprende aquele golpe. Então, você ia colecionando nessa matéria todas as magias dos inimigos dessa lista de inimigos, né? Então, era uma coisa, pra quem gosta de colecionismo, assim, era uma coisa bem interessante, que você tinha que colecionar mesmo essas magias pra ter todas. Essa magia eu acho legal do 9, do personagem, esqueci o nome dele. Ele dele é Delo, né, porque ele não tem gênero. E eu não sabia, né, porque eu joguei o 9, quer dizer, eu sabia, mas eu não tinha noção do quão forte era esse golpe dele, né. Simplesmente engolia o inimigo e adquiria pra ele a magia, ele vai ficando cada vez mais forte. E no 7 já tinha isso. Final Fantasy é legal como eles conseguem mudar o jogo, mas utilizando as mesmas mecânicas, né, Beat? Por exemplo, no 7 era uma magia amarela, no 9 eles colocaram um personagem pra fazer isso. Eu acho isso bastante interessante. Esse tipo de coisa me chama bastante atenção. A cada Final Fantasy que lança, eu sempre quero saber qual que vai ser a mecânica de batalha, como vai funcionar as magias, como vai funcionar os summons. Então essas aí que a gente comentou agora são as magias do tipo amarela. Aí seguindo tem também as do tipo vermelho, que são as invocações, né, os summons. Então, o famoso Ramuh, Ifrit, Shiva. Ifrit, Shiva, nossa, isso é clássico de Final Fantasy. Bahamut, todos esses aí Beelzebub. são todos... É bem legal. Tá parecendo a gente falando isso da música, né? Mas esses aí, então, são magias do tipo vermelho, são os summons. Aí vem as mais complicadinhas de entender, entre aspas, que é do tipo roxo, que são as magias do tipo suporte, e também as do tipo azul, que são aquelas que ajudam a magia de alguma forma. Então, por exemplo, você tem uma magia de fogo. Se você conectar ela com a magia All, que é aquela magia que vai bater em geral, ela não vai bater só um inimigo, ela vai bater em todos os inimigos da tela. Interessante, é azul de link, né? É um link para ajudar aquela magia em específico. Então é dessa forma que as magias funcionam. E como é utilizadas as magias? São utilizadas nos equipamentos dos personagens. Então se você tem uma espada, por exemplo, que ela tem um soquete só de magia, então você pode colocar somente, por exemplo, uma magia verde. Agora você tem 2 soquetes de magias interligados entre eles. Aí sim, você pode usar uma magia verde, por exemplo, com uma magia azul ou uma magia roxa pra dar, como se fosse dar um efeito especial pra essa magia. Pô, da hora esse negócio de ter... Porque o conhecimento que eu tenho é mais do 9, né? Tem os equipamentos, dependendo do equipamento, você consegue aprender um tipo de magia, mas não tem esse esquema do soquete. Depois que você ganha, é o AP e o MP, se não me engano, no 9. Você vai ganhando esses pontinhos de AP, e aí o seu personagem aprendeu a magia, aí você já pode tirar aquele equipamento. Já no 7, por ser de soquete, a customização e a organização das magias devia dar um trabalho a mais, né, pra jogar o Final Fantasy VII, né? Então, e as matérias em si, elas também tinham a experiência própria, né? Cada matéria, por exemplo, a Fire, quando você usava bastante, ela ia ganhando experiência, aí ela tinha um novo nível, ela tinha 3 níveis. No 7 ainda era Fire 1, Fire 2 e Fire 3. Aí depois no 8 em diante que foi pro Fira e Firaga. Puta, a gameplay parece bem interessante. Tem muita coisa pra administrar, né? Qual equipamento que eu vou usar, com qual matéria e qual matéria que eu quero evoluir, né? É bem isso mesmo, Eric, que normalmente você vai querer o equipamento que tenha mais soquetes pra colocar mais magias e mais magias interligadas pra dar então um efeito especial diferente. Só que quanto mais magia você coloca no seu personagem, teoricamente mais fraco ele fica, que ela vai meio que deixando o personagem mais fraco fisicamente, mais forte... magicalmente, assim, digamos. Então você tem que ficar meio que equilibrando. E aí, eu quero um personagem porradeiro, eu quero um personagem que só solta magia. O que isso vai afetar meu personagem, positivamente, negativamente? É um dos sistemas de Final Fantasy que eu mais gosto, tá? Porque ele é bem complexo, não é simplesmente que nem o 9, equipar o equipamento, masterizar aquela habilidade e tacar fora o equipamento. Esse não, esse realmente você tem que pensar bastante a respeito.
torna talvez um pouco mais chato, né, administrar isso, mas era bem mais complexo. E o legal disso do set que o Marco falou, que você tem que equilibrar, é que senão no final fica todo mundo uma party com 3 magos, né? Exatamente. E aí não acaba perdendo a graça. E outra coisa interessante dos elementos, né? Que tem o elemento funciona melhor contra um inimigo ou contra o outro. Sim. Não era muito comum na época. Diferente de Final Fantasy XVI, que não tem isso. Final Fantasy VII, o fogo machucava mais que era de gelo. O raio machucava... Não, como que era? O raio machucava... A raio machuca quem é de água, né? O gelo machucava mais que era de fogo. E como que era o restante? Tinha os inimigos voadores, que era o Gravity, né? Que funcionava contra eles. Sim. E é uma mecânica que eu gosto demais, assim. Ela faz sentido, né? Total sentido. A gente comentou ali das magias, né? Então, por exemplo, as magias davam poison nos inimigos, deixavam os inimigos menores. Também tinha a parte das magias que te ajudavam nesse sentido, né? Ele chama mais de status fixos, né? O cara ficar envenenado ou o cara dormir. Tinha dormir também nesse? Dá pra botar o sleep pra dormir? Clássico. O sleep sempre tem, né? Uma coisa que me surgiu a dúvida, no Final Fantasy VII as batalhas tem aqueles encontros aleatórios, você tá andando no mapa e... Sim, e como tem. Nossa, isso é foda. Às vezes você tá muito concentrado ali e vai você leva um susto. Eu levei cada susto nesse jogo, viu? Esse bagulho de encontro aleatório é foda, né? É cansativo. Cansativo, às vezes você só quer chegar no objetivo daquele outro mapinha lá na frente, você fica torcendo pra não fazer o barulho que o beat fez, né? Que vai vir batalha, puta, não, pelo amor de Deus. O legal do Final Fantasy no 9, mais uma vez eu vou falar, mas é o Definitive Edition que tem nas opções, você consegue tirar o encontro aleatório. Todos os Final Fantasy Remaster, assim, digamos, eles incluem nessa opção de vida infinita, tirar encontros aleatórios, limit break à vontade. Eles dão muita facilidade pro usuário, tipo, só curte a história, não precisa ficar batalhando toda hora. É que hoje em dia eu tô sem tempo, irmão, né? Ninguém mais tem tempo pra jogar o tanto que a gente jogava, né? Eu acho que os desenvolvedores pensaram bem nisso, né? Aquela galera que jogava naquela época tá tudo 30 a mais, vamos dar uma encurtada no tempinho deles de game. Puta, eu não sei dizer se eu prefiro, se eu gosto de encontro aleatório ou não gosto. É legal ter encontro aleatório, mas é legal você saber quando ele vai vir ou não. Aí não vai ser aleatório, né? Falei um caminho de bosta. Não vai. Do 12 em diante é isso, né? Você vê o inimigo, aí você decide se você quer batalhar ou não com ele, você decide o que quer fazer. Eu gosto dessa mecânica, você ter noção que o inimigo tá ali, e não ser surpreendido por uma... Você controla a sua gameplay, né? Exatamente. Faz sentido. Que até porque é bom pra administrar os recursos, né? Às vezes os bonecos tá sem vida nenhuma, o save point tá lá atrás, você torce pra chegar na próxima cidade logo antes que aparecer um encontro aleatório e tá sem Phoenix Down. É o desespero em pessoa quando isso acontece. Tem Phoenix Down nesse aí, né? Então, tem todos, né? Você consegue usar o Phoenix Down pra todo mundo, menos pra uma personagem só, Eric. A Ares, F pra Ares. Tá errado isso aí, né? Falha no roteiro isso? Aqui ela tomou uma espadada no estômago, né? Então é difícil, né? Talvez ela digeriu mal aquela espada. Mas o Phoenix Down você dá num cara que acabou de tomar um Fira que tirou 1.400, incinerou o esqueleto dele, mas não, toma esse Phoenix Down. O meteoro funciona, pra espada não. É, exatamente. Falando da morte da Ares, então, aproveitando, Eric, é pra mim um dos momentos marcantes, não só pra mim, obviamente, mas pra todo mundo que jogou Final Fantasy VII, que faz parte, primeiro, do momento que o Cloud tá perdido no jogo, né? Ele não sabe mais quem é ele tá sendo controlado pelo Sephiroth, ele tá ali desgraçado da vida. E é pra ele matar, ele tá sendo ordenado pra matar a Ares, só que aí ele não consegue, ele é impedido até o último momento. Aí sim vem aquela cena marcante do Sephiroth caindo do céu e enfincando a espada na Ares.
Nunca aconteceu isso antes num jogo de videogame, de matar uma personagem principal. Matar bem matado, né? Matar definitivamente o personagem não existe mais. É o que a gente falou, né? Todo aquele tempo que a gente usou upando o personagem, criando intimidade, acabou. Muita sacanagem isso, velho. Caralho. Então. É a primeira e acho que talvez, não vou dizer a única vez, mas foi a vez mais marcante pra mim de toda a história do videogame que realmente um personagem principal foi de base. É que depois disso não tem como você não dizer que não foi inspirado nisso, né? É, exatamente, esse é o pessoal ponto. até evita de usar pra não vou fazer o Aeris aqui. Vão sempre comparar, né? Foi muito épico, né? Ó, eu não tenho, como eu falei, já não joguei, eu tenho apenas uma história pra contar com o Final Fantasy VII, que depois, quando lançou, pouco antes de lançar o remake, eu falei, tá, deixa eu jogar um Final Fantasy VII aqui, cabaço. E aí eu baixei um emulador, e não sei porque eu baixei o ROM, tava lá, Final Fantasy VII, né? Joguei. E pra todo mundo comentava, pô, gostei, mas Final Fantasy normal, mas eu cheguei até tal parte. Qual parte chegou? Ah, eu cheguei até a parte depois que o Zeppelin deles cai, você cai numa ilha lá, e aí eu comecei a morrer muito, meu save point tava errado e eu parei de jogar. E ninguém lembrava que parte que é essa. Puta, mano, não sei que parte que é essa, Eric. Eu estava jogando Final Fantasy VI todo esse tempo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eu não sabia que parte era essa. O ROM estava com o nome errado e eu também nem vi na intro lá. Mano, eu não sei qual foi o bug que deu na cabeça. Tudo errado. Eu falei, mano, tô jogando Final Fantasy VII, beleza, não lia nada, só ia. E era o Final Fantasy VI. Esse é o meu momento mais marcante da minha vida de Final Fantasy VII. Parabéns, Eric. A vez em que eu achei que joguei Final Fantasy VII. O dia que eu achei que eu joguei Final Fantasy VII. A Aeris tomando a facada não conta como momento marcante, tá, gente? Então eu vou deixar vocês falarem outros 3 aí de momentos que vocês mais falaram, porra, estou jogando videogame aqui em Final Fantasy VII. Pra mim, a gente comentou ali da cidade de Midgar, né? Que é dividida em 2 setores, né? A parte dos ricos, em cima a parte de pobres, entre aspas, embaixo, nas favelas. Quando a Shinra decide destruir uma dos setores pra incriminar a equipe da Avalanche, então destruindo a parte de cima, a plataforma toda de cima, pra cair em toda a favela de baixo, é um negócio que você fala, vocês estão malucos, vocês estão fazendo isso. Vocês estão matando tanto o povo rico quanto o povo pobre pra acabar com essa equipe minúscula de ecoterrorismo. Vocês estão malucos, vocês vão matar um monte de gente pra isso. E a cena da destruição dessa plataforma é impactante. Que é realmente o pessoal correndo, a família olhando pra cima, vendo aquele plataforma cair, matando geral. Crianças de colo correndo. O próprio Barret acha que a filha dele morreu, né? Que ela morava então naquela favela. Se você for ver, as teorias das conspirações que a gente vê hoje em dia, talvez até seja verdade, né? Tipo, 11 de setembro da vida, né? E aí, será que os Estados Unidos que armou tudo aquilo? Se a gente for entrar nos fóruns da vida aí, Final Fantasy VII é fichinha, né? Exatamente. Lembra de algum ponto, Bit? Os bosses do jogo me marcaram bastante. É isso que eu ia perguntar, verdade. Só sei do Sephiroth de boss. Temos o que mais de boss interessante no set? Quais que te marcaram, Bit? O primeiro boss, eu acho muito interessante que você vai aprendendo ali que os bosses, eles não é só bater. Então tem um momento do boss que ele é um escorpião mecânico, assim. Tem um momento do jogo quando ele tá com a cauda levantada, você não pode atacar ele. Só que você descobre isso da pior forma. Atacando ele. Se você atacar ele quando ele tá com a cauda levantada, ele vai te matar. Isso foi uma coisa que me fisgou no Final Fantasy VII, né? Como eu te disse, eu não conhecia até então. Quando chegou nesse boss, primeiro eu descobri que eu não podia bater nele com o rabo levantado. Ai, que dia nisso! Bom, é isso aí. E segundo que... Abaixa o rabo, Marquinhos. E segundo que ele tem a fraqueza ao elemental de dano elétrico, né? Já que ele é um robô. Isso. E eu não sabia disso. Eu chegava nele e morria, Aí esse meu amigo, eu falei, pô, como que eu passo daquele primeiro boss lá? Eu não tinha memory card, então eu não conseguia salvar. Eu tinha que fazer toda aquela sequência desde o início até chegar nele. Ele, não, você tem que fazer o dano elemental de raio nele. Eu, pô, tem isso, que legal, não sei o quê. Foi esse tipo de coisa que me fisgou bastante no jogo. Há algum boss que você lembra, Marquito, marcante? Eu sei que tem uma casa que a gente enfrenta, né? Tem a casa, que é um clássico, né? Você bate numa casa, chega a ser bizarro. Tem a Midgar Zolon também, né? Aquela serpente gigante. Midgar Zolon, que se você entra na batalha com ela, já era, você perdeu. Game over na certa, mamou, geral. Pra você passar por ela, você precisa passar por ela no começo, mas você tem que ter um chocobo. Então é uma obrigação você conseguir pegar o chocobo pra passar por ela sem que ela te pegue. Pois é. Então tem esse detalhe também. Não adianta só correr. Você precisa correr de chocobo. Os chocobos também, que a gente vai evoluindo os chocobos. Então tem chocobo o amarelo, que só anda em planície. Chocobo
chocobos azul, chocobo verde, chocobo preto, até chegar ao chocobo dourado, que você consegue andar no mundo todo, tornando assim possível então você pegar itens especiais, summons únicos como o Knight of the Round, que é um summon que demora, sei lá 40 minutos pra acabar de tão grande que é, que com certeza vai te ajudar nas batalhas finais. Aliás, a batalha final com Sephiroth, pra mim, é a mais icônica de todas, tanto pela música, quanto pela batalha em si, o momento do jogo que você tá tenso, ali pra mim é o ápice. Eu poderia dizer as weapons também, que são, como se dizer, são anticorpos do planeta, assim digamos, né, para defender o planeta em si da destruição. Também são batalhas icônicas. Sem guia, eu diria que é impossível você matar as weapons opcionais, que elas também têm características únicas e são muito difíceis, mas também são personagens únicos, né? São personagens gigantes, enchem a tela, então assustam de verdade. O jogo é cheio de momentos marcantes, tá, Eric? Poderia que passar o dia inteiro falando de... Cite 25 momentos marcantes. Talvez uns 22 eu fale, vai. Mas pra mim, Eric, o ponto principal do jogo, eu vou focar nisso, que é pra mim a história dos personagens e a história do Cloud em si. A gente comentou então que ele é um personagem fodão, que se acha, tá nem aí pro mundo, mas na verdade ele tá vivendo uma fantasia, uma história que não é dele. É a história de um amigo dele, devido a traumas que ele teve ali no passado. Ele acabou perdendo a memória dele e assimilando a memória desse amigo. Então esse amigo sim, era um fodão, um soldier de primeira classe, que batalhou junto com o Sephiroth, que era tudo que o Cloud queria fazer quando era criança, né? O sonho de adolescente dele era isso, ele não conseguiu, e esse amigo dele sim conseguiu. Só que esse amigo dele morreu, e ele, devido aos traumas e toda uma complexidade que envolve a história do Cloud, ele acaba assimilando essas memórias desse amigo, e ele pega pra si. E achou que ele era o cara. Isso, ele achou que era o cara. E o segredo da Tifa é exatamente esse. Nada da história que o Cloud contava batia com a história que a Tifa conhecia. E a Tifa sabia, mas ficava com medo de contar pro Cloud. E aí que vai todo esse trama do Final Fantasy VII. Até chegar o momento que o Cloud se perde, ele acaba ficando maluco das ideias, e a Tifa ajuda ele a resgatar todas essas memórias. E o Cloud volta a entender que, na verdade, ele era um mísero soldier, né, assim, digamos, um peão qualquer na história ali da Shinra. Ele se assume, né, fala, bom, então beleza, eu não sou nada disso, eu sou um bostinha qualquer. Mas eu sou level 99 já no jogo. Praticamente. Eu tô contente com isso, vai. Até chegar esse momento demora. Mas ele então se acha no jogo. E essa história toda do Cloud, esse decorrer todo do Cloud, de se encontrar, pra mim é o ponto principal, que mais me marca na história do Final Fantasy VII. Esse amigo do Cloud, que ele rouba as memórias, que a Aeris... É a Aeris? Eu acho que é a Aeris. Fala que ela tinha um ex-namorado, que era da Shinra, que também era nível elite. É esse amigo do Cloud. Esse aí, o Zack. Talarico, velho. Raspa a canela, pegando a mulher do amigo morto. É tipo o cara do The Walking Dead, né? Que pegou a mina do Rick. Teoricamente ele não pega, mas até tem um minigame interessante. O jogo é cheio de minigames. A maioria dos minigames é horrível, tá, Eric? Tem minigame de submarino, minigame de snowboarding. Tem de corrida de corrida de Chocobo, dá um nervoso correr de Chocobo, também tem minigame de Chocobo. Mas tem um minigame no jogo, em específico, que você... Não é bem um minigame, são escolhas que você faz no jogo que você acaba decidindo com quem você vai fazer um passeio de roda gigante. Aí pode ser a Aeris, pode ser a Tifa, ou pode ser o Barretão da massa, o Barret. Você consegue ter um encontro com o Barret. Então, tipo, é um encontro, não mostra que rolou alguma coisa com nenhum dos três. Então, teoricamente, você não pega ninguém, você só sai pro encontro só. Mas o da Aeris e o da Tifa são bem românticos, assim, as conversas, vai, assim, digamos. Puta, da hora. Tem, pelo que eu vi, tem, além desse minigames, tem outros momentos que são nonsenses da história. O clássico é o Cloud vestido de mulher, né? Você tem que correr atrás das roupas, correr atrás do perfume, do batom. Isso que eu ia falar, né? É toda uma side quest, né? Você chega num cara... Ele pede uma coisa, pra você pegar a coisa deles tem que ir num outro rapaz, pra juntar tudo pra virar um... E tudo isso pra poder seduzir um cafetão, né? Um negócio Exatamente. Assim. O começo do jogo é muito bom, que é muito completo o começo do jogo. Depois ele fica meio solto. Eu gostava muito de começar a jogar o jogo. Depois que eu saí pro mundo aberto, eu parava. Mas o começo do jogo é legal por causa disso. Você se vestir de mulher, pra conseguir se disfarçar pra um cafetão. Puta. Tem um momento que ele toma banho com os caras também numa banheira. Tem uma coisa assim. Ele... Final Fantasy VII foi um jogo bem mente aberta pra época, né? Oriental, anos 90, Eric, podia tudo. Boa. Mas sem ser essas galhofas, Beat, você lembra de algum momento mais sério do jogo?
Lembrei de uma parte que me marcou muito, que é quando o Sephiroth descobre a mãe dele, a Gênova, e ele fica revoltado com a forma como ele foi criado, e é isso que faz ele se tornar o vilão. Aí quando ele encontra com ela, que ele vai lá e remove. Ela tá presa num monte de máquinas que mantém ela viva, né? Aí ele vai e arranca ela das máquinas, assim, e você vai vendo aquela cena, assim, é muito chocante aquela cena. Sim, a música também é muito boa da Gênova. A trilha sonora, pelo que eu vi no que eu li, é muito elogiada porque a trilha, ela realmente dá o tom do jogo, né? Durante o jogo todo. Talvez seja, não que a gente tenha que entrar muito nesse momento, mas ela entra como um momento marcante geral, né? Do Final Fantasy VII, são as trilhas, né? São mais de 60 músicas, sei lá, é música pra cacete que o Nobuo Uematsu criou. É só pedrada, Eric. É só pedrada. Separar um top 3 é impossível. Não sei se o Beat consegue separar qual que são as melhores músicas dele, mas eu tenho um top 10 no mínimo, velho. Eu fiz o top 5 do Sonic. Sim, não. Tem que fazer a do Final Fantasy qualquer dia. E vai ser difícil, viu? Eu te garanto que o top 5 vai ser muito difícil. Mas de cabeça assim, Sephiroth, essa música agora de quando ele encontra a mãe. A música do Cosmo Canyon, quando você... a música da Tifa é muito bonita. Eu tenho alguns remixes que eu escuto de vez em quando na minha playlist lá, que é maravilhosa. A da Ares é muito boa também. Da Ares também. A da Bombing Mission mesmo, a música do começo ali, quando você tá começando o jogo, aquela música é muito legal. A música das batalhas. Sim. A música da Ares morrendo deve ter sido boa também, né? Que horror. Não é uma música boa? Pô, pelo momento deve ser, né? Ah, a música é triste, Ed, que não tem como ser boa, velho. Tudo bem, é uma música triste. Mas a do Sephiroth é tanto que tivemos um episódio de draft, o Marquito escolheu a música do Sephiroth como uma das melhores, né, Marquito? Foi a primeira música cantada de todos os Final Fantasy, tá, Eric? Então, tipo, ela realmente é diferenciada. Mas se eu tivesse que escolher uma música, eu escolheria a música dos Turks. É uma música bem engraçadinha, assim, bem gostosinha de ouvir. Que sempre que começa a tocar a música, você sabe que eles vão aparecer, sabe? É bem característico, então você já espera já. É tipo, eles não têm uma música, eles têm um jingle deles, né? Vai aparecer os Turks. Muito bom, Marquito. Acho que a gente conseguiu, do nosso jeito VLH de ser a salada que é, né? Com o beat entrando no ritmo, resumir, não resumidamente, o que é o Final Fantasy VII. Mas antes da gente ir pra nossa conclusão, não podemos deixar de encerrar esse episódio sem falar nossa frase-chave do sorteio de ouvintes, né, Marquito? Ah, essa é a melhor parte do episódio, né, Eric? Poder premiar os nossos ouvintes. Não só aqueles que estão com a gente junto no Apoia-se, mas aqueles também que ouvem o nosso episódio e fazem questão de mandar a frase-chave pra gente, Eric. Exatamente, até porque quem estiver ouvindo agora que não jogou, assim como eu, não jogou Final Fantasy VII, deve conseguir comprar usando o nosso gift card de R$50, pelo menos a versão antiga, né? Então, só explicando, todo episódio a gente solta uma frase-chave, quanto mais frases você anotar e nos mandar, mais chances você tem de ganhar esse sorteio valendo um gift card de R$50 para qualquer plataforma do seu interesse, pode ser de Uber, pode ser de iFood, PSN, de Xbox, é muito simples, só anotar. Todo mês dá em média mais ou menos umas 4 ou 5 frases-chave e essa é a primeira frase-chave do mês de setembro, certo, Marquito? Exatamente, Eric. A gente não pode começar melhor do mês com a seguinte frase. É o que é a grande lore de Final Fantasy VII, né? O de cima sobe e o de baixo desce. Esta é a frase-chave do episódio de hoje, Marquito. E se mandar por áudio bom, xibom, bom, você, ouvinte, vai poder então concorrer 2 vezes, vai ganhar 2 chaves já logo de cara no primeiro episódio no mês. Olha só, a frase-chave é o de cima sobe e o de baixo desce, e a frase de áudio que você tem que mandar para caso queira concorrer ao segundo a chave é bom, xibom, bom. Na Gazeta! Muito bem, senhores, chegamos agora depois de 40 horas de gameplay. Não sei quanto que é o How Long to Beat de Final Fantasy VII, Marquito? São 36 horas no total, Eric, se você for fazer as missões principais e seguir a história.
Boa, depois então de 36 horas, cheguei ao final do Final Fantasy VII e concluo que eu estou perdendo tempo de não ter jogado ele ainda, porque tudo que vocês falaram vai de acordo com tudo que eu vi e li, que é um baita de um jogo, um marco para os RPGs, um marco para os Final Fantasies. Eu sou o Marco Barbosa. Perde tempo as pessoas que nem eu que não jogaram ainda, ou na verdade não tem tempo para jogar, né? Digamos assim. Só faltou a conclusão, né? Como é que termina? A gente mata o Sephiroth. A gente derrota a Shinra, mata o Sephiroth. Tem um meteoro caindo na Terra que você fala, fudeu, não tem mais o que fazer. Mas aí, como o Beat bem mencionou, né? A Aeris tinha uma magia guardada, que era a Holy, que então, junto com a energia vital da Terra, ela se levanta, se ativa, pra então expulsar esse meteoro e liquidar de vez toda a ameaça na Terra. Eu não entendi, mas ela não tá morta? Ela tá morta, só que ela tinha uma magia que quando ela morreu, se desprendeu dela, assim, digamos, e se juntou junto com a energia vital da Terra, que é o Mako. O Sephiroth tava impedindo, então, dessa magia ser ativada, para que, então, o meteoro viesse pra Terra e destruísse a Terra, e assim que ele é destruído, a magia é ativada e a Terra é salva. Tá bom, aí eu só falei simplesmente assim, matei o Sephiroth, mas não é tão simples assim, né? Pelo que eu lembro, que o Marco já me deu spoiler nos episódios anteriores, tem umas 3 batalhas com ele, né? Beat, vou deixar você explicar pra mim, me contar as batalhas com o Sephiroth. Uma delas que eu acho a mais legal de todas é quando fica tudo escuro, só ficam os 2 personagens na tela, tudo escuro, assim, é muito bonita aquela cena, porque você tá acostumado com sempre tendo o cenário, e você chega num momento ali em que tá só o Cloud e o Sephiroth num ambiente escuro, e a batalha é só um contra o outro, né? É linda aquela batalha. Um encarando o outro, né? É bonito demais. E é quando finalmente, né, o Cloud fica cara a cara realmente com o Sephiroth, só ele e o Cloud, e aí sim ele consegue ter a vingança dele, assim, digamos. E, se não me engano, essa batalha, o interessante, ela não tem trilha sonora, né? É o que deixa mais tenso, porque você só tem os efeitos sonoros da luta. Então é uma coisa assim que você fica muito tenso. Legal, né? Porque o jogo é todo, como eu falei, a trilha sonora toda alavanca o jogo e a batalha final não tem trilha sonora e isso faz ela ser legal também, né? E é essa batalha, Marquito, que tem aquele Limit Breaker que você falou? Isso, mesmo que você não tenha liberado todos os Limit Breaks do Cloud, nessa batalha o jogo fala, te dá, vai lá, arregaça com a cara do Sephiroth, usa o Limit Break nele, e aí a pancadaria rola solta. Puta, da hora, fiquei curioso. Vou zerar no YouTube, com certeza, o Final Fantasy VII, pelo menos dar uma assistida nessa batalha final. Cara, em resumo, eu concluo com o Final Fantasy VII, um jogo que me deu vontade de jogar depois desse episódio, com tudo que vocês falaram. E, com certeza, é um jogo que ele não é tido como épico à toa, né? Vocês concluem como que Final Fantasy VII pra vocês? Pra mim, uma história linda com uma trilha sonora maravilhosa é uma experiência. Acho que não tem outra palavra pra definir melhor como Final Fantasy VII é uma experiência. 10/10. Concordo contigo, Beat. Pra mim, o Final Fantasy é um jogo que não é perfeito, que nem os personagens do jogo. É um jogo com falhas, é um jogo que em certos momentos não se leva a sério, com vilões cartunescos, momento de total pânico, você tira uma férias e vai tomar sol numa cidadezinha qualquer. É um jogo que a história em si dos personagens é a que dá todo o charme, todo o brilho. Você se vê em cada personagem, você vê que o mundo não é perfeito, os personagens não são perfeitos também. Então você vê aquele cara fodão, na verdade ele não é fodão, ele tá só se achando fodão. E é mais ou menos o que você vê quando é criança, né? Ah, eu quero ser aquilo quando crescer, quero lutar por aquilo. Pô, beleza, talvez você consiga, talvez você não consiga. E tá aí o charme do jogo, né? Mostrar que nem tudo é perfeito, mas tudo pode ser perfeito da sua forma, do seu jeito de ser. O Beat está chorando, pra quem não está vendo nesse momento, o olho dele está cheio de lágrima. Correu uma lágrima aqui, mas eu acho que foi do cebola que eu tô ficando aqui. Caiu um cisco no olho. Marquito, clubista de Final Fantasy VII, Marquito, meu Deus do céu. Tudo isso pra você dar 99 no Metacritic pra ele, né? É engraçado, né? Quanto mais se joga Final Fantasy VII, mais você descobre detalhes. Quanto mais você estuda sobre Final Fantasy VII, mais você descobre sobre a história do jogo em si. É um jogo pra você jogar, rejogar, ler, reler. Não pode ser outra nota, sem ser 100, sem ser 10. Não sei qual que é a nota que a gente vai dar, o limite da nota que a gente vai dar aqui hoje, mas é a nota máxima, sem sombra de dúvidas. Boa. Minha nota é quântica, eu vou dar 10 também. Não tem como não ser outra. Não é meu lugar de fala, né? Beat, tem uma nota para Final Fantasy VII? Eu acho que eu já sei qual vai ser, né? Mas... É, 10/10. Mais um jogo 10/10 no New Game Plus, hein, meu querido? A gente só tá trazendo clássicos, né? Começar a trazer um joguinho ruim pra gente saber, ver se a gente sabe dar nota menor que 10, né? Chama isso Neck. Estou certa? Na verdade, eu chamo a mim de Neck.
Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vai apoiar hoje. Apoiando hoje você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam, fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @Lenid Motel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @Panificadora da Serra. Então, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vai apoiar hoje. Boa, Marquito, boa Beat. Chegamos agora ao terceiro CD desse episódio, que é finalmente o encerramento. Gostei muito de gravar esse episódio, porque mesmo não conhecendo nada, eu fingi bem que eu sabia alguma coisa de Final Fantasy. Mostrou pra mim mesmo que eu disfarço bem na hora de encher linguiça. Lembrei do Eric de quinta série apresentando os trabalhos de geografia, Marquito. Por um momento eu achei que a gente tava falando de Final Fantasy IX, tá? Mas tudo bem, se você disse que conseguiu enrolar, eu acredito. Queria pedir desculpa aos ouvintes que cansaram de me ouvir falando de Final Fantasy IX e pelas groselhas que eu falei, mas é porque pra poder dar um pouco de pano na manga ou eu aparecer mais no episódio. Mas foi muito bacana. Recadinhos para os nossos ouvintes. Mandem pra gente aí nos comentários dessa postagem qual outro jogo vocês querem que a gente traga aqui no Game Plus. Que mesmo se a gente não souber falar, a gente traz um convidado, assim como a gente trouxe o Beat, que soube falar de Final Fantasy VII. Aí o Marco dá uma estudada. Tem muito jogo bacana que a gente quer trazer. Lembre de nos avaliar no Spotify com aquelas 5 estrelinhas maravilhosas e de nos seguir em todas as nossas redes sociais. Beat, muito obrigado pela participação. Foi muito bom trazer você aqui para os estúdios Vai Logar hoje. Pra quem não sabe, o Beat tem em suas redes sociais, não à toa que é Beat Nostalgia, né? Tem um trabalho trazendo games antigos, fazendo vídeos, trazendo inteligência artificial, recriando os personagens, é muito interessante. Então, Beat, se você quiser agora deixar suas redes sociais, vender o seu peixe pra galera te seguir e o seu trabalho, o espaço é todo seu e obrigado pela participação. Valeu, pessoal, eu que agradeço. Foi um prazer participar com vocês aqui. Espero que a gente possa gravar mais vezes. E Beat Nostalgia tá em todas as redes, Beat Nostalgia, no YouTube, no TikTok, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E aí você também fala sobre trilha sonora de jogos antigos também, né? Isso, eu comecei falando exclusivamente de trilhas sonoras, né? Eu só postava ali as trilhas sonoras, depois eu comecei a aparecer nos vídeos ali, dando meus pitacos. E tô aprendendo aos pouquinhos ali, aprendendo edição, aprendendo a falar melhor. Então, tá sendo um desafio legal aí. Eu posso atestar que eu sigo o Beat, o conteúdo é bem interessante. Quem é saudosista ou gosta de uma nostalgia, vão lá seguir o Beat, que vocês vão ver bastante vídeos legais. Tudo bem que ele é um fã de Sonic, né? Mas eu relevo essa parte. Não, o conteúdo do Beat realmente é relevante. Ele realmente tem paixão pelos jogos. A gente conseguiu provar aqui hoje, nesse episódio de Final Fantasy VII. A gente viu ele falando com gosto, né? Conseguiu matar a minha saudade. Eu tenho certeza que vai conseguir, então, atiçar a vontade do público de rejogar, reassistir, caso não tenha jogado ainda. Só tenho a agradecer também ao Beat, foi muito legal esse bate-papo. O Marquinhos do passado foi homenageado, ele jogou tanto, batalhou tanto com os personagens de Final Fantasy VII. E ter esse episódio hoje gravado em alto nível foi realmente um momento marcante pra mim. Então eu agradeço novamente a sua participação aqui hoje, foi bem legal poder participar aqui contigo hoje. Muito obrigado, Beat. Valeu, muito obrigado.
Boa, Marcolino querendo fazer o Marquito de 10 anos chorar e os nossos ouvintes, né? Bom, dito tudo isso, Marquito, já comecei o download aqui do Final Fantasy VII, inclusive. Eu tô já de volta no Zeppelin, de onde eu parei, no Final Fantasy VII aqui, Marquito. Pra não baixar o 9 sem querer. Eu já tô com o Zidane aqui no Final Fantasy VII, Marquito, e eu vou continuar essa jornada e eu fui. Eu recomendo, meu amigo, baixe então, já que você não vai jogar o 7, que eu tenho certeza, baixe o 7 Remake. Não é tão bom, é diferente, mas pelo menos é novinho, tem um gráfico bonitinho. A emoção vai ser igual, eu tenho certeza disso. Valeu, pessoal. Fui!
O próprio Cid, que é um personagem também que você entende o porquê ele é daquele jeito, ele trata a pessoa que trabalhava com ele, né? Ele trata ela de uma forma, das piores formas possíveis, xingando, maltratando. Você vai entender no futuro que ele fez tudo aquilo pra salvar ela, que ele gosta dela e tudo mais? Beleza, você vai entender. Mas até você entender aquilo, é um pulha, é um cara que a Maria da Penha estaria batendo na porta dele. Eu lembrei de um vídeo que eu vi, que... Isso aqui é só em off, que é o cara, um vídeo do TikTok que é assim, o meu vô, quando minha namorada se recusa a colocar meu prato, manda o jab nela. Manda o jab. Porque na época do nosso avô, se não obedecer, já toma essa boqueta. Manda o jab nela, manda o jab nela. O Cid é dessa época aí, né, Marquito?